A cidade e concelho de Mar Canaveses até ao dia 17 de julho, domingo, está em festa. É o regresso das festas do Marco após a interrupção de 2 anos ditada pela pandemia de Covid que tolheu as nossas vidas. Se mais não fosse, este regresso motivou o Tâmega TV a vir ao encontro de Cristina Vieira, a Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Doutora Cristina Vieira, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que regresso é este? Antes de mais, muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria também aproveitar para cumprimentar os nossos ouvintes e agradecer a oportunidade que nos dão também para podermos falar nestas festividades do Concelho e noutros assuntos. Este é um regresso depois de estarmos todos confinados, que fomos surpreendidos por uma pandemia, fomos agora também surpreendidos com uma guerra na Ucrânia e por isso é um momento também que é importante para que a população do Marco de Canaveses possa sentir por parte do Executivo uma oportunidade ou que possa usufruir de uma oportunidade para poder desfrutar de alguns dos momentos de alegria e também podermos todos confraternizar uns com os outros. É preciso também dar alguma confiança à população com estas festividades. Acho que estas festas podem ser também entendidas como um regresso à normalidade e transmitir esta confiança ao povo do Mar Canaveses e, sobretudo, continuar a garantir aos marcoenses aquilo que consolidamos em 2017, depois de termos vencido as eleições, que é trazer uma identidade nova à cidade e, sobretudo, também trazer os marcoenses para a cidade e trazê-los para o nosso Marco. Estas festas da cidade são umas festas muito semelhantes à primeira edição que realizamos no anterior mandato. Regressamos ao centro da cidade com um cartaz que é um cartaz muito eclético, um cartaz também que é muito integrador, ou seja, temos grupos para todos, Tudo para todos. Para todas as idades, é isso mesmo, tudo para todos. E, sobretudo, também trazemos aqueles que são a prata da casa. Temos os grupos do Marco de Canaveses, temos uma mostra de vinhos, o nosso concurso de vinhos, o artesanato, a nossa gastronomia, usufruir também daquilo que são os nossos espaços, como é o caso do Jardim Municipal, que foi também amplamente requalificado. No fundo, é garantir aos marcoenses que estas festividades, digo aos marcoenses, mas como sabe também, muitos dos munícipes dos nossos concelhos vizinhos nos visitam nesta altura, e também garantir a todos que vamos ter umas festas de grande dimensão, que vamos ter umas festas realizadas também com segurança. Queria também fazer esse alerta, porque nós sabemos que neste momento alguns dos eventos estão a ser cancelados por questões de segurança, ou neste caso alguns até de grande dimensão, alterados os locais. Pedia que não se perdesse, e iríamos precisamente daqui a pouco falar sobre isso. Sentando agora na questão do programa e na aposta que faz, na aposta musical com algumas figuras de proa da cena musical portuguesa, é por aqui que pretende afirmar as festas do Marco? Sim, sobretudo garantindo que todos os marcoenses vão ter numa destas noites ou num destes dias de festividade algum dos grupos que lhes diz algo ou que vão sentir também a necessidade de vir à cidade para poderem usufruir das festas. Começamos hoje com o David Carreira, temos o Zé Amar, temos os Quinta do Bil, depois temos também a participação da banda de música de Vila Boa de Quires, António Zambujo, os Bispo, o Amor Eletro e também teremos no Jardim aquilo que é prata da casa, como disse, a Tradição de Ouro, a Ana Cláudia, o Martim, Vozes do Tâmega e também o dito concerto com a banda de Vila Boa de Quires. Teremos também, como é habitual, a Feira de Artesanato, gastronomia, os bons petiscos, os vinhos verdes, teremos desporto e teremos também, é assim que culminamos a festa no domingo, com a festa religiosa em honra de Santa Marinha e que é também um momento em que a população gosta de vir ao centro da cidade para poder assistir à procissão solene. O regresso das festas, como há pouco já estava, de certa forma, a abordar, este ano coincide com uma situação climatérica de grande preocupação face às altas temperaturas. Este facto está cautelado? Há medidas especiais a ter em conta? Há alguns cancelamentos? Pergunto, por exemplo, as atividades diurnas e o fogo de artifício mantêm-se? Não, nós temos um plano de segurança que foi amplamente discutido com as forças de segurança, com os bombeiros, com a GNR, o nosso Departamento de Proteção Civil. Há, aliás, um documento que é aprovado depois, esse plano de segurança, e que trouxe aqui algumas medidas também estratégicas extraordinárias, nomeadamente o cancelamento do fogo de artifício, é uma dessas medidas, de acordo com o decreto de lei que o Governo emitiu este fim de semana, não vai ser possível, e bem, do meu ponto de vista, termos o fogo de artifício. Espero que se depois do dia 15, que é essa a expectativa, as condições climatéricas se mantenham e se mantiverem aquele que é o decreto de lei que o Governo emitiu até dia 15 como situação de contingência
emergência vai prolongar-se e por isso é que nós já não estamos a considerar a hipótese sequer de ter fogo de artifício, acautelando aqui qualquer risco de provocação de incêndio ou risco de incêndio. O que nós supostamente vamos fazer, esse o objetivo, é que este fogo de artifício fique para setembro, para aquilo que vai ser a Noite Verde, que vamos regressar novamente com a Noite Verde, desta vez até com mais atividades, com mais um dia de atividades nas festas da cidade, umas novas festividades que também já tiveram a sua primeira edição em 2019 e que o fogo de artifício possa ser também lançado nessa altura. Por isso, essa é uma das medidas. Depois temos outras, logicamente, nomeadamente os circuitos de segurança, reforçamos também a própria segurança dentro do recinto da festa. Há um conjunto de medidas que aqueles que são os especialistas na área da segurança decidiram tomar e, logicamente, que o Executivo concordou com elas e temos esse plano, então, para as festividades. A cidade está, pois, em festa, uma cidade que nos últimos tempos tem sido alvo de obras de requalificação. Uma dessas obras é o Museu Carmen Miranda, onde estamos, que reabre dentro de dias, a 5 de agosto. A estrutura, a que passaremos a chamar de museu, vai triplicar. De que modo é que a programação deste espaço vai ser desenvolvida para que seja uma mais-valia para a vivência do mesmo, isto é, dos seus habitantes e de quem nos visita? Olha, antes de mais dar-lhe nota também de uma das questões que não abordamos na primeira parte, que tem a ver com a questão do nosso investimento nas festividades, não só pela questão turística, mas também pela questão económica. Devido à pandemia, o nosso comércio local ficou muito prejudicado e nós temos também apostado nestas festividades e temos conseguido trazer para nós a Associação Empresarial do Mar, que é a nossa parceira, mas também os comerciantes da cidade. Esta aposta nas festas da cidade tem sobretudo também essa mais-valia, que é fazer uma aposta na economia do concelho e trazendo então, como disse, os empresários e aqueles que são também o comércio local. Isso vai se refletir também na Noite Verde e por isso estas obras da cidade foram também, em dada altura, ou trouxeram também para os nossos comerciantes alguns condicionamentos e por isso é que nós nesta fase também queremos trazer de novo uma áurea nova para aquilo que é o comércio local, também requalificando alguns dos espaços. Aquilo que foi o Programa de Reabilitação Urbana, o PARU, teve como uma das intervenções este museu, onde o município do Marco de Canaveses fez um grande investimento. Este museu, como sabem, junta dois edifícios, que eram dois edifícios com muita história no concelho, a Biblioteca e o Museu Carmen Miranda, mas é sobretudo um museu que nós queremos que traga... Antigas casas dos magistrados. Exatamente, as antigas casas dos magistrados. Mas é sobretudo também um museu que nós queremos que seja conhecido de uma nova forma, uma forma mais dinâmica, que dê a conhecer uma Carmen Miranda que nós achamos que não é tão conhecida pelos marcoenses e por aqueles que nos vão visitar. Nós vamos abrir este museu com a antestreia, uma exposição da Carmen Miranda no dia 5 de agosto, é o aniversário da Carmen Miranda, do seu falecimento, e por isso é que decidimos então abrir o museu, sabendo de antemão que esta não é a estreia oficial, é uma antestreia, por isso, daí até mesmo o nome antestreia. A estreia oficial será também num outro aniversário, desta vez o aniversário do nascimento da Carmen Miranda, em fevereiro do próximo ano, em que já teremos consolidado toda a exposição, o projeto expositivo da Carmen Miranda. O Antestreia é um projeto que vai trazer um bocadinho da Carmen Miranda desde que nasceu, a criança, a jovem Carmen Miranda, a sua ida para o Brasil como imigrante também. Este museu vai ter um aspecto muito importante, que é o aspecto da imigração. Nós queremos que os portugueses e a comunidade que vem ao museu reconheça a Carmen Miranda não só pela sua vertente artística, mas também como um imigrante de sucesso que foi nessa altura, ela e a família. E vamos ter algumas partes, nomeadamente dos filmes em que ela participou, os projetos musicais, até à morte da Carmen Miranda. Esta é uma exposição que, no fundo, vai traduzir e trazer toda a vida da Carmen Miranda para que todos fiquemos a saber daquilo que a Carmen Miranda fez desde que nasceu até que faleceu. Essa exposição antestreia vai funcionar apenas na antestreia ou vai ser uma exposição que se vai transformar em exposição permanente? Não, nós esperamos que esta exposição fique patente aqui até ao dia da inauguração do museu, que será então em fevereiro. Logicamente que é uma exposição que tem muito material do ponto de vista cultural interessante e que nós vamos ter cuidado de deixar algumas destas fotografias e até as próprias joias que temos também da Carmen Miranda, que nos foram cedidas pela família Espírito Santo, que adquiriu todas essas joias num dos
leilões e que vai cedê-las então ao município de Marcanavês, já as temos connosco, e para que possam estar também em exposição. Alguns desses objetos vão manter-se no museu, em espaço próprio, logicamente que o projeto expositivo da estreia oficial deste museu em fevereiro será um projeto muito mais ambicioso do ponto de vista cultural e também do ponto de vista do trabalho técnico que vai ser realizado. Por conversas, e já voltamos às festas do Marco daqui a instantes, mas agora queria também focássemos na questão da reabilitação urbana que foi feita na cidade. Por conversas que se fazem no espaço público, adivinham-se importantes mudanças nos fluxos pendulares da cidade. Na zona da Feira está em construção um novo hipermercado, o Mercadona. O Continente, porque julgo saber, também irá mudar-se para a envolvente daquela zona, com uma construção nova de raiz. Estas mudanças irão seguramente trazer novas oportunidades, mas também novos desafios à cidade. Por exemplo, depois do abandono comercial a que está voltada a zona da Rua Gau Coutinho, o Marco pergunto-lhe se corre um novo risco de ficar com um novo problema em mãos, que é um vazio que se poderá criar na atual zona comercial do Continente. Ora bem, do ponto de vista daquilo que são as estratégias comerciais, o município logicamente não foi ouvido. Eu considero que o Continente, ou a SONAI, tenha acompanhado o movimento para outro espaço, tendo em conta os estudos de viabilidade económica que fazem e também daquilo que são as características e exigências daquilo que são os consumidores hoje. No Marco de Canavês existe uma grande gama de hipermercados, mas há comércio e há espaço para todos. Se assim não fosse, nós não teríamos pelo menos mais dois a querer vir para o Marco, o Aldi e o Mercadona, que o Mercadona estará concluído até ao final do ano, abrirá portas no início do próximo ano. É normal que as pessoas queiram um espaço com maior capacidade de estacionamento, neste caso em concreto da SONAI, mas também dá-lhe nota que esta capacidade que o município de Marcanavês ou que a cidade tem em ter mais de que 3 ou 4 ou 5 estabelecimentos comerciais de grande dimensão demonstra bem a nossa pujança económica e aquilo que é também o crescimento do concelho, que contraria alguma das afirmações que têm sido feitas. Nós hoje somos um centro comercial que não tem só e apenas como clientes os municípios do Marco de Canaveses, mas de grande parte dos municípios aqui ao lado. Estamos a falar de Sinfãs, de Baião, de Rezende, em que as pessoas vêm ao fim de semana ao Marco de Canaveses fazer compra e contribuir também para a nossa economia local. Claro que a Câmara Municipal também tem estratégias para poder combater alguma dessa fixação das grandes áreas comerciais naquela zona. Nós vamos, por exemplo, requalificar o espaço da feira, já temos o projeto aprovado. Vamos também, e estamos agora com uma área de reabilitação urbana na estação, nós queremos levar as pessoas no desenvolvimento económico até à estação, não só também pela questão da eletrificação da linha, que triplicou o número de clientes do comboio, aliás, levou-nos até a construir um novo espaço para poder albergar com todo o estacionamento de que é exigível agora àquela estação, mas também consideramos uma ARU, uma área de reabilitação urbana, não só para a Câmara poder fazer investimento com financiamento comunitário, mas também para que os próprios privados, os detentores dos imóveis nesta área, possam requalificá-los e também dar uma nova vida à cidade. A cidade, neste caso, que se estende até à estação do Marco, ou seja, nós também requalificamos a avenida e demos ali também umas novas condições e melhores condições para que os estabelecimentos comerciais possam desenvolver a sua atividade económica, ou seja, nós percebemos que há uma movimentação dos estabelecimentos comerciais para esta nova área, mas não deixamos de investir na outra e também não deixamos de melhorar este espaço. Ainda agora vamos investir 1.250.000 euros no novo parque da cidade, portanto, que já foi... Não teme um esvaziamento daquela zona comercial? Não temo, até porque eu acho que neste momento, e vou-lhe dar o exemplo do próprio município, nós temos hoje 3 salas arrendadas no espaço da SONAI para formação, no chamado quinto piso, que nós sabemos que quase todo ele estava já deserto, em que uma grande parte dos empresários marcoenses e trabalhadores por conta própria se decidiram estabelecer ali. Estou a falar de gabinetes de arquitetura, de esteticistas, de cabeleireiras, que acabaram por procurar aquele edifício da SONAI, que estava quase todo ele em abandono e que se estão a fixar no centro da cidade, porque já perceberam que as rendas são baixas, o edifício está bem localizado e que até para algumas atividades económicas é um espaço estratégico. E por isso nós não temos esse receio, pelo contrário, eu acho que aquele edifício vai ter uma nova procura e uma nova dinâmica. Faz sentido manter o mercado municipal? Não, o mercado municipal tem mais do que um vendedor, tem pelo menos 5 vendedores que utilizam aquele espaço e que estão lá constantemente. O que nós não conseguimos fazer e que estamos agora a tratar é a Câmara Municipal ser também a promotora do desenvolvimento e da requalificação daquele espaço,
porque aquele espaço é um espaço com uma propriedade horizontal e a Câmara Municipal, para poder intervir, teria que ter ou teria que adquirir aquilo que são as lojas todas do mercado municipal. Há pelo menos 4 ou 5 lojas, eu agora não sei de cor, o Sr. Vice-Presidente é que tem acompanhado essa situação, que não são nossas, que nós também já mandámos avaliar e que existe essa possibilidade da Câmara adquirir essas lojas para poder investir e requalificar também todo o mercado. Nós achamos que o mercado, e é um dos projetos que temos em mão agora para o segundo mandato, a pandemia também nos acabou por direcionar as nossas energias para outras áreas de maior relevo, mas o mercado municipal será alvo de uma intervenção neste mandato e nós não vamos querer decidir sozinhos o que é que vamos fazer no mercado municipal. Eu acho que o mercado municipal faz parte da história cultural e económica do concelho e por isso, depois de resolvermos esse problema de adquirirmos as lojas para termos essa competência e essa legitimidade para podermos requalificar o mercado, vamos ouvir outras pessoas e, porventura, até fazer um concurso de ideias. Foi uma coisa que já discutimos internamente no Executivo, para que nos ajudem a também arranjar uma estratégia de dinamização daquele espaço que fica no centro da cidade e que merece toda a atenção do Executivo. Por isso, nós não vamos deixar cair o mercado municipal. Aliás, também deixo-lhe dizer que ainda agora, no plano de vacinação, vai funcionar exatamente no mercado municipal. O plano de vacinação da Administração Regional de Saúde querem um espaço central, amplo, e vai ser nesse espaço que vamos ter a partir de setembro o plano de vacinação a decorrer. A qualificação da Avenida Professor Dr. Carlos Mota Pinto e Largo António Queiroz Montenegro está concluída, presumo. Sim. O projeto não previa a instalação de esplanadas naquela zona em vez de tantos carros à superfície? Aquela zona tem esplanadas, se perceber, aliás, na avenida, uma das laterais ficou só com espaço para esplanada. Mesmo assim, do outro lado, com um passeio mais largo, existem alguns estabelecimentos comerciais que já mostraram essa vontade, eles próprios, fazer também um investimento para melhorar no espaço exterior essa possibilidade dos seus clientes poderem também usufruir de esplanada. Há uma praça muito maior, em que a Câmara Municipal vai ter também esse cuidado de desenvolver algumas atividades culturais recreativas nesse espaço e há, sobretudo, aqui uma mais-valia, que a Câmara Municipal adquiriu um espaço para estacionamento, com uma grande capacidade de albergar automóveis. O que é que falta fazer junto ao centro de saúde para obrigar, entre aspas, as pessoas a estacionar lá? Eu acho que é uma questão de pedagogia também, porque estávamos todos habituados e acho que os marcoenses e não só os portugueses gostam de ir ali ao supermercado, estacionar em frente, ir ao talho, estacionar em frente, ir ao restaurante, e ali há 2 restaurantes em takeaway e estacionar em frente, ligar os 4 piscas e ir buscar o seu almoço, o seu jantar. Logicamente que o estacionamento que ali existe é um estacionamento muito perto desta zona comercial e as pessoas, algumas delas até não sabiam. Nós temos investido também numa campanha de sensibilização e de promoção daquele parque de estacionamento, mas acho que é sobretudo, agora com mais clientes, também não só pelo centro de saúde, mas sobretudo daqueles que trabalham nessa área e que de manhã chegam e estacionam naquele parque, mas sobretudo uma questão de conforto. As pessoas gostam de estacionar mais perto para não terem que andar a pé. Acho que é uma questão cultural. Os marcoenses estão habituados a isso. Aliás, o reforço da fiscalização resolveria o problema? Nós já temos um reforço de fiscalização naquela zona. Aliás, a GNR, durante algum tempo, também por algum descuido da utilização daquele espaço por parte dos clientes, que deixavam os carros estacionados onde de facto não é possível estacionar nem é permitido, houve até uma tentativa de alguns dos comerciantes falarem com a Câmara Municipal e não só a Polícia Municipal, mas com a colaboração da GNR também pedimos, reforçamos a fiscalização e percebemos ou constatamos aquilo que eu lhe estava a dizer, é que demora algum tempo as pessoas habituarem-se a outro tipo de dinâmicas, porque estavam habituadas ao tal conforto de estacionar mais perto do local onde querem ir, mas isso vai demorar algum tempo, mas do meu ponto de vista acho que aquele parque de estacionamento justifica-se e resolve uma grande parte da falta de estacionamento naquela área comercial. Nós hoje temos pessoas que trabalham mais nesta parte da cidade que deixam o carro lá embaixo. Muitos daqueles que, por exemplo, vêm reunir com o Executivo, que procuram a Câmara Municipal por diversos assuntos, quando chegam ao Marco de Canaveses e dizem-nos, quando vêm em reuniões comigo, que deixaram o carro no parque de estacionamento junto ao centro de saúde, porque não é assim tão longe, é uma questão de hábito. Eu acho que as pessoas têm que se habituar e há alguma pedagogia aqui da nossa parte. Adquirir o espaço comercial também depende da vontade do proprietário, mas adquirir o espaço comercial, o espaço de aparcamento automóvel no continente não faz parte? Não, porque se perceber quem utiliza aquele espaço do aparcamento do continente, passo a publicidade, são os clientes. E por isso os clientes, se o continente sair dali, vão automaticamente usar o novo aparcamento que eles têm para fazer compras. Porque aquele Daí espaço... a minha questão anterior, que é da devolução daquele espaço ficar devoluto.
o espaço não fica devoluto, porque o espaço acaba por ter aqui alguma importância do ponto de vista comercial. Hoje existem algumas lojas que estão ligadas à Sonai, nomeadamente a Zip, a Moda Alfa, a Vorten, que são lojas ligadas ao continente que ocupam aquele território ou aquele edifício, mas que eu estou certa que quando o continente sair e levar essas lojas para outro espaço, haverão outros empreendedores e outra dinâmica económica que vão ocupar aquele espaço, até atendendo isso, que tem um estacionamento. Ou seja, qualquer investimento económico do ponto de vista de viabilidade há de ter isso em conta, é que tem ali um parque de estacionamento. Presumo que já falou, mas gostaria que se detesse mais um bocadinho sobre isso, que é a requalificação da Largo da Feira e da Avenida Avelino Ferreira Torres, penso que é assim que se chama. Sim, a Avenida Avelino Ferreira Torres, e também porque estamos agora a falar da falta de estacionamento, porque nós temos a consciência de que hoje há mais gente a procurar o centro da cidade por várias questões, não só os marcoenses, mas muita gente de fora. Há necessidade de termos maior capacidade de aparcamento. Foram os próprios comerciantes que pediram à Câmara Municipal no primeiro mandato que gostariam que nós metêssemos paquímetros naquela rua, na rua Avelino Ferreira Torres. E nós temos esse projeto, aliás, realmente não foi colocado em prática, porque depois, durante a pandemia, até nem sequer cobrávamos o estacionamento e não se justificava, com a crise que todo o comércio sofreu por ter que fechar portas, não se justificava a Câmara Municipal implementar esta medida. Vamos implementá-la neste mandato. Como lhe digo, ela foi devidamente articulada com os comerciantes, porque são eles próprios que pedem para a Câmara meter paquímetros, porque se justifica. Aliás, uma das discussões que gerou esta colocação de paquímetros com os empresários e com os comerciantes foi que todos nós concluímos que muitas das vezes são os próprios colaboradores e os próprios proprietários dos estabelecimentos comerciais que ocupam esse espaço em frente ao estabelecimento comercial. Não faz sentido, porque esse espaço tem que estar livre para aqueles que procuram para fazer compras. Daí que os próprios comerciantes nos tenham dito para meter paquímetros, porque isso ajuda para quem quer vir fazer compras, não se importa de meter 20 ou 30 cêntimos e sabe que tem ali uma hora em que pode ir à cabeleireira, pode ir experimentar um vestido, ou pode experimentar uns sapatos ou comprar uns ténis. As pessoas querem este comodismo porque não estão sujeitas a apanhar multas. E isso é que nos levou a fazer um estudo de viabilidade para colocarmos nessa área comercial em concreto e na outra rua de baixo alguns paquímetros para poder fomentar ainda mais o comércio, para que as pessoas, quando quiserem ir às compras, tenham um lugar em frente ao estabelecimento comercial ou naquela área comercial e que possam ficar ali uma hora e meia descansados, tranquilos, onde estacionar o carro. Voltando à questão do organigrama da cidade, o desenvolvimento dos movimentos pendulares, a questão do comércio. A Rua Gago Coutinho é um caso perdido em termos de comércio? Olha, a história diz-nos que, por exemplo, a Baixa do Porto, que durante muitos anos esteve abandonada, a dada altura os estabelecimentos têm uma nova utilização. Eu acho que alguns dos espaços da cidade podem não ter as características necessárias para se desenvolver uma atividade económica do ponto de vista comercial, como uma loja de roupa, ou uma cabeleireira, ou qualquer tipo de serviço, mas pode ser utilizada para outros espaços, como para restaurantes, uma pequena parte com bares, embora no centro da cidade nós tenhamos alguns constrangimentos para esse tipo de atividade, mas eu creio que depende muito daquilo que é também, ou daquilo que são as dinâmicas dentro da cidade. Nós neste momento já temos consolidada uma área que é aquela chamada área da noite do Marco, mas isso não quer dizer que os bares e os cafés e as atividades mais de caráter lúdico possam surgir para essa área da cidade. Essa é a minha convicção, é que se alguns dos estabelecimentos comerciais que lá estão não vingarem enquanto comércio, porque como disse muito bem, a cidade está-se a expandir para uma outra área, creio que essa área pode ser utilizada e pode ser requalificada e bem intervencionada para outras áreas. O que nos preocupa a nós é que as pessoas que vivam no centro da cidade tenham outro tipo de condições. Tenham, como nós estamos a fazer, um investimento em bons centros de saúde, boas escolas, tenham estacionamento, tenham parques, como lhe disse há bocado, nós vamos ter cerca de 15 mil metros quadrados no centro da cidade, no parque urbano da cidade, para que as pessoas possam desfrutar também daquilo que é o espaço verde, tenham bons parques infantis, bons equipamentos culturais, como é o caso do museu e do emergente. Isso é que nos preocupa no centro da cidade, é dar essas condições aos marcoenses e àqueles que nos procuram para viver, e são muitos, aqueles que hoje se fixaram no Marco, que vieram de outros concelhos e até de outros distritos, viver para o Marco, porque essa lição nós também aprendemos com a pandemia. Apesar de nós, de vez em quando, acharmos que o interior do país é sempre pior para se viver, o que é certo é que a pandemia ensinou-nos que muitos daqueles que viviam no centro da cidade escolheram territórios como o Marco de Canaveses
que tem hoje uma rede de transportes públicos muito ativa e também muito eficiente, não falo só da ferrovia, mas falo também na rodovia, e que em 40 minutos nos coloca no centro do Porto, e que procuraram, como eu disse, o Marco de Canaveses para se fixarem aqui com as suas famílias e aqui viverem e terem melhor qualidade de vida. Isso é o que nós nos preocupamos todos os dias, é garantir que os marcoenses tenham qualidade de vida e aqueles que nos procuram para se fixarem cá. Nessa rua, por exemplo, alterar a tipologia, transformando numa zona residencial, seria também um dos caminhos? Isso é uma questão que, logicamente, quem tem os imóveis, é uma questão particular. Quem tem os imóveis, mediante aquilo que é a legislação em vigor, pode sempre alterar o uso da sua propriedade. Imagino, hoje até está muito na moda, os mais novos não querem casas como habitualmente estavam divididas, querem estúdios, é assim que eles lhes chamam. E por isso, essa é uma boa solução. É, por exemplo, quem tem os estabelecimentos comerciais e quiser de os deixar ter, por exemplo, arrendar esse espaço para que possa ser utilizado para a habitação própria. Voltando às festas do Marco, durante muitos anos era tradicional, e eu no programa que tive acesso das atuais não vi, era tradicional a entrega de medalhas honoríficas. Acabou com essa tradição? Não, nós não acabamos com essa tradição. O município de Marco de Canaveses hoje tem outras formas de distinguir também aqueles que têm um desempenho excelente na sua atividade profissional, como é, e temos feito, por exemplo, a nível desportivo. Ainda agora estamos a encetar as diligências necessárias para que ainda este ano decorra com a normalidade como decorria antes, e foi uma iniciativa do anterior executivo que nós concordamos com ela, a Gala do Desporto, porque temos vários marcoenses em distintas áreas desportivas que têm tido sucesso e que a Câmara Municipal quer reconhecer através de um evento, e estou-lhe a dar a título exemplificativo a área do desporto na Gala do Desporto. Achamos é que durante as festividades do Conselho não temos que ter todas essas atividades e podemos escolher outros momentos ao longo do ano para poder fazer essas distinções honoríficas. Não quer dizer que o município ou o executivo não se identifique com elas, se calhar de uma outra forma, daquela que estavam a fazer, mas claro que nós concordamos e também somos apologistas de que aqueles que merecem o reconhecimento público devem ter esse reconhecimento por parte do executivo da Câmara. Presidente, englobando aí um convite, pedia-lhe que destacasse o que para si é a principal aposta destas festas. A principal aposta destas festas, há 2 locais estratégicos para que os marcoenses possam vir divertir-se. Logicamente que temos uma área onde podem também usufruir da nossa gastronomia, dos nossos vinhos, e podem também aproveitar para conhecer o nosso artesanato e aquilo que são também as dinâmicas económicas do nosso concelho, que é no Jardim Municipal. Tem um espaço para poderem de restauração, para poderem petiscar, e tem também animação. Para aqueles que não gostam muito da confusão dos grandes palcos, podem usufruir durante a noite desse espaço ou toda a noite, porque ali também terão animação. Logicamente que o grande palco e aquilo que será também a aposta do Executivo nestas festividades está numa outra parte da cidade e que vai ter um cartaz que nós achamos que é um cartaz muito interessante, que vai trazer centenas de milhares de pessoas ao Marco de Canaveses, não tenho dúvida disso. E temos também aquilo que é o protocolo com a Associação de Bares, que tem também animação com os DJs, que fica à responsabilidade deles, e que tem sido uma dinâmica que, depois da atuação dos grandes atores, ou neste caso artistas, no palco principal, conseguem garantir que a festa continua quase até de manhã. Também queria aproveitar para convidar os marcoenses, mas queria também pedir àqueles que moram no centro da cidade que tenham um bocadinho mais de paciência. Aliás, eu queria também agradecer-lhes, porque eu sei que não deve ser muito fácil passar-se 5 noites com aquele barulho que vai ser um barulho normal de quem está em festa, mas para quem tem que descansar e tem esse direito ao descanso, também pode não ser muito fácil consolidar esta estratégia de se querer divertir e querer dormir e ter direito ao descanso. Eu queria aproveitar para agradecer aos marcoenses essa sensibilidade que têm, aqueles que vivem no centro da cidade, porque as festas são no centro da cidade e é aqui que vamos centrar a grande atenção de todos, e é aqui que se vai desenvolver ao longo destes 5 dias as grandes festas da cidade, e por isso o Marco de Canaveses está em festa e quer garantir que estas festas corram bem e que certamente aqueles que nos procuram vão se divertir, não tenho qualquer dúvida disso. Doutora Cristina Vieira, que a festa seja bonita. Que a festa seja bonita. Muito obrigada.